Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Danilo. Nós vamos para mais uma aula hoje, na modalidade online. A aula hoje é matéria pertinente a Direito Processual do Trabalho 1, né? Destinado aos alunos dos quarto anos A e quarto ano B, tudo bem? Mas se você não é aluno do quarto ano A e do quarto ano B e veio aqui para assistir a nossa aula, seja bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui comigo. Bem, pessoal, na última aula nós tivemos o estudo da competência material da Justiça do Trabalho. Então nós estudamos aquilo que a Justiça do Trabalho é competente para julgar. Hoje nós passamos a estudar aquilo que a gente chama de competência territorial e também a questão da exceção de incompetência, tá? Então, começando pela competência territorial, nós passamos a analisar agora onde aquela ação que cabe à Justiça do Trabalho julgar vai ser julgada. Lembrando, competência territorial ela é relativa. Nós vamos ver isso lá quando do análise da exceção de incompetência. Tudo bem? Então, quando eu falo de competência territorial, eu me remeto ao artigo 651 da CLT. O artigo 651 da CLT, ele possui uma regra e duas exceções. Qual é a regra? Pessoal, a regra é: eu entro com a ação no local da prestação de serviços, ou seja, eu entro com a ação na vara do trabalho correspondente onde eu trabalhei. Então, se eu trabalhei na cidade de Sorocaba, eu vou entrar com a ação em Sorocaba. Se eu trabalhei na cidade de Campinas, eu vou entrar com a ação na vara do trabalho de Campinas. Se eu trabalhei na cidade de Bauru, eu vou entrar com ação dentro da vara do trabalho de Bauru. Tranquilo até aí? Então, a regra é: entro com a ação onde eu trabalhei. Beleza. Aí a gente parte para duas exceções. A primeira exceção é do artigo 651, parágrafo 1º da CLT. O artigo 651, parágrafo 1º da CLT, ele fala assim, ó: quando for par de dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Primeiro, o artigo 651, parágrafo 1º, ele usa a expressão viajante. Essa expressão viajante ela era muito utilizada quando da edição da CLT, lá em 1943, quando ela foi promulgada. Tá? A hipótese serve para qualquer trabalhador que presta serviços em vários lugares. E o que a primeira exceção menciona é o seguinte: vamos imaginar um trabalhador que é contratado pela empresa X. Tá? Esta empresa X ela possui 4 filiais. Uma na cidade de Sorocaba, uma na cidade de Campinas, uma em Bauru, uma em Araçatuba. Tranquilo? Se o trabalhador for contratado para exercer as suas atividades única e exclusivamente em Sorocaba, aí ele vira regra. Aí ele vai entrar onde? Na vara do trabalho de Sorocaba. Beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte: o trabalhador ele não está vinculado a nenhuma dessas empresas. Ele presta serviço em todas essas filiais. Então ele fica, 10 dias em Sorocaba, aí ele fica 15 dias em Campinas, ele fica 10 dias em Bauru, aí depois ele fica mais 20 dias em Araçatuba, aí ele fica mais 5 dias em Bauru de novo. Ou seja, ele vai mudando de filiais, tá? Então são várias filiais e ele não está ligado a nenhuma. Ele trabalha para a empresa X em todas as filiais dela. Como que funciona? Onde ele vai interpor a ação, já que ele não está vinculado a nenhuma filial? Se ele estiver vinculado à filial de Sorocaba, óbvio que ele vai cair na regra, ele vai entrar na vara do trabalho de Sorocaba. Neste caso, pessoal, o que o artigo 651, parágrafo 1º da última parte fala é: se ele não estiver vinculado a nenhuma destas nenhuma destas filiais, ele pode entrar no domicílio dele, ou seja, onde ele mora. Ah, mas Danilo, ele mora lá em São José do Rio Preto, ele não trabalha lá em São José do Rio Preto. Não tem problema, ele vai entrar lá em São José do Rio Preto. Ah, Danilo, mas e se ele mora numa cidade pequena, por exemplo, Castilho, aqui no nosso interior de São Paulo, né? Castilho não tem a vara do trabalho. Ele vai entrar na localidade mais próxima.
correspondente à cidade de Castilho, que seria, no caso, a cidade de Andradina. Tudo bem? Vara do trabalho de Andradina. Então, notem, eu tenho um trabalhador. Esse trabalhador, ele é contratado pela empresa X, que possui várias empresas, várias filiais. Ele está vinculado a alguma? Sim, se ele estiver vinculado a alguma, a vara do trabalho competente é onde aquela empresa que ele está vinculado é a sede. Se ele não estiver vinculado a nenhuma, ele vai entrar com a ação no seu domicílio ou na localidade mais próxima. Tranquilo, pessoal? Beleza? A segunda opção, a segunda exceção, aliás, é aquela descrita lá no artigo 651, parágrafo 3º da CLT. O artigo 651, parágrafo 3º, ele é o oposto do artigo 651, parágrafo 1º, no seguinte sentido. No parágrafo 1º, quem muda é o empregado. No parágrafo 3º, quem muda é a empresa. Então, eu estou falando de empresa itinerante, circo, companhia de teatro, tá? Neste caso, o artigo 651, parágrafo 3º, menciona o seguinte: em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no fórum da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Então, vamos imaginar um circo, tá? O circo, ele tem a sua sede na cidade de, vamos por aí, cidade de Andradina, ok? Então, a sede, eu fui contratado em Andradina. Beleza? Só que aí o circo, ele vai em todas as cidades do interior paulista. Aí ele passa Sorocaba, Campinas, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto, Osasco, enfim. Ele vem aqui pro lado do Mato Grosso do Sul, ele entra em Três Lagoas, Campo Grande. Notem, quando é a empresa que muda de lugar, o fórum competente é, primeiro, onde eu fui contratado. Ou seja, fui contratado na cidade de Andradina. Eu vou interpor ação na cidade de Andradina. Ou posso, ao invés de ser onde eu fui contratado, em qualquer lugar que esta empresa tenha passado. Então, por exemplo, se a empresa foi em 40 cidades, você pode entrar em qualquer uma dessas 40 cidades. Tranquilo, pessoal? Lembrando, a competência territorial, ela é relativa. Ela pode ser modificada. Por quê? Porque vamos imaginar, ainda que eu tenha trabalhado na cidade de Sorocaba e eu entro com a ação na cidade de Campinas, se a reclamada não alegar isto na primeira oportunidade por meio da exceção de competência, que é o que a gente vai ver no próximo bloco dessa aula, o processo vai tramitar lá em Campinas. Tranquilo? Outra coisa, pessoal, que é importante, não se aplica na Justiça do Trabalho a eleição de fórum descrita no artigo 63 do CPC, tá? Não é possível escolher o fórum. Quando a gente faz um contrato de trabalho, um contrato qualquer, geralmente existe a última cláusula fala assim: as partes elegem desde já a comarca de tal cidade para dirimir eventuais conflitos. Na Justiça do Trabalho não é possível a aplicação do artigo 63, ou seja, na Justiça do Trabalho não é possível a eleição de fórum. Tranquilo? Inteligência do artigo 2º, inciso 1º da Instrução Normativa 39 de 2016. Beleza, pessoal? No próximo bloco agora a gente volta falando de exceção de incompetência. Um abraço, até mais.